Você sabe o que é um Revenant? Você pode até não saber do que se trata, mas o Revenant, ou, no nosso bom português, o Retornado, seria o equivalente histórico do vampiro. Enquanto o bom e velho vampiro brilha na ficção do cinema, o Retornado é uma criatura que tocou o terror nos vilarejos da Idade Média, e foi protagonista daquelas histórias em que os aldeões corriam com tochas e pás até o cemitério para decapitar o defunto. O Revenant, ou Retornado, é um fantasma visível ou um cadáver animado, que acredita-se voltar do túmulo para aterrorizar os vivos. A palavra Revenant é derivado do latim, reveniens, retorno ver também no francês, o verbo revenir, que significa voltar. Histórias vívidas de retornados surgiram na Europa Ocidental, especialmente Grã-Bretanha, e mais tarde foram relatadas por invasores anglo-normandos à Irlanda, durante a Alta Idade Média. Embora a lenda posterior e folclore retrate os Revenants como criaturas que retornam para uma finalidade específica, por exemplo, a vingança contra o assassino do falecido, na maioria dos relatos medievais, eles voltam para assediar suas famílias vizinhos. Retornados compartilham uma série de características com os vampiros folclóricos, ambos são produto resultante de uma pessoa que retornou dos mortos e vaga por aí chupando o sangue da galera. Muitas histórias foram documentadas por historiadores ingleses da Idade Média. William de Newburgh escreveu nos anos 1190. Não seria fácil acreditar que os corpos dos mortos saem, eu não sei por qual motivo, de seus túmulos, e vagam causando terror ou destruição dos vivos, e novamente retornam ao túmulo, que por sua própria vontade, abre espontaneamente para recebê-los. Os exemplos são frequentes, estão ocorrendo em nossos dias, e são suficientes para estabelecer este fato, a verdade de que há testemunho abundante. Histórias de retornados eram muito pessoais, sempre sobre um indivíduo específico que tinha morrido recentemente, ao contrário do zumbi anônimo representado na cultura popular moderna, e possuíam uma série de características comuns. Mas como zumbis, retornados eram horríveis criaturas mortas-vivas de uma origem profana. Histórias medievais de retornados têm características comuns. Aqueles que voltam dos mortos são pessoas más em vida, muitas vezes descritos como perversos, vis, ou não crentes. Muitas vezes, os retornados estão associados com a propagação de doença entre os vivos. Geralmente as vítimas vão se tornando fracas e acabam morrendo em até 3 dias. A resposta dos habitantes dos locais atacados, normalmente é a exumação, seguida por alguma forma de decapitação, e a queima ou a remoção do coração do retornado, enquanto ele está repousando no túmulo. Várias histórias implicam que também praticaram a drenagem do sangue do cadáver. Devido a isso, retornados, por vezes, foram descritos como vampiros por uma série de autores de livros populares sobre lendas de vampiros, começando com Montague Summers. Medievalistas, no entanto, em grande parte são céticos em relação a essa interpretação, possivelmente porque acredita-se que as lendas de vampiros foram originadas no folclore do leste europeu e tornaram-se conhecidas do público ocidental só mais tarde, através de relatórios vindos do Oriente, no século XVIII. Vampiros não aparecem na ficção ocidental, com modificações, até o final do século XVIII e início do século XIX, começando com autores como Robert Southey, Lord Byron e John William Polidori. No entanto, antropólogos e folcloristas tendem a borrar as distinções entre as várias formas de mortos-vivos, para as quais existem homólogos nos mitos e lendas de quase todas as civilizações que remontam ao início da história. Ou seja, existem histórias de mortos-vivos/espectros sugadores de sangue em quase todas as culturas, desde os primórdios da história. Seria apenas coincidência. William de Newburgh, 1136-1198, escreveu de uma série de casos, como um aviso para a posteridade. Ele diz que essas histórias eram muito comuns e que se eu fosse anotar todas as ocorrências desse tipo que eu apurei terem acontecido em nossos tempos, o empreendimento seria além da medida trabalhosa e problemática. Uma história envolve um homem de má conduta, sobre o funcionamento da lei, que fugiu de York e fez a escolha malfadada de se casar.
Tornando-se ciumento com sua esposa, ele se escondeu nas vigas de seu quarto e pegou-a em um ato de infidelidade com um jovem local. Mas, em seguida, acidentalmente caiu no chão, ferindo mortalmente a si mesmo, e morreu alguns dias depois. Como Neveburg descreve, um enterro cristão, de fato, ele recebeu, embora indigno dele, mas isso não o beneficiou muito. Para a emissão, pela obra de Satanás, ele ergueu-se do seu túmulo durante a noite, e perseguido por uma matilha de cães com latidos horríveis, ele perambulou através das estradas e ao redor das casas, enquanto todos os homens fechavam rapidamente suas portas, e não se atreviam a sair de casa para ir em qualquer lugar que fosse, a não ser do período que o sol nascesse até ele se pôr, por medo de encontrarem e serem atacados por esse monstro errante. Um grande número de aldeões foram mortos pelo monstro e assim. Então, pegando uma pá, mas indiferentes com sua amolação, apressaram-se para o cemitério. Lá eles começaram a cavar, e enquanto eles estavam pensando que teriam de cavar a uma profundidade maior, de repente, notam que grande parte da terra já havia sido removida, revelando o cadáver, inchado e de uma enorme corpulência, com seu semblante além da medida inchado e repleto de sangue, enquanto o sudário em que tinha sido envolvido, estava quase despedaçado. Os jovens, no entanto, estimulados pela ira, não temiam, e infligiram uma ferida em cima da carcaça desfalecida, da qual jorrou um grande fluxo de sangue, que havia sido tomado por esse sanguessuga, preenchido com sangue de muitas pessoas. Em seguida, arrastando-o para além da aldeia, eles rapidamente construíram uma pira funerária, e enquanto um deles dizia que o corpo pestilento não iria queimar a menos que seu coração fosse arrancado, outro abria seu peito com repetidos golpes de pá, e, com sua mão, arrancou para fora o coração amaldiçoado. Este, sendo rasgado aos poucos e o corpo agora entregues às chamas. Em outra história, Neveburg conta o relato sobre uma mulher cujo marido havia morrido recentemente. O marido havia retornado dos mortos e vinha visitá-la à noite, em seu quarto e ele, não apenas aterrorizou ela ao despertá-la, mas quase esmagou-a com o peso insuportável de seu corpo. Isso repetiu-se por 3 noites, e o retornado passou a repetir essas visitas noturnas com outros familiares e vizinhos próximos e, assim se tornar um incômodo sério, eventualmente estendendo suas caminhadas em plena luz do dia, ao redor da aldeia. Posteriormente, o problema foi resolvido pelo bispo de Lincoln, que escreveu uma carta de absolvição, sobre a qual o túmulo do homem foi aberto, enquanto o seu corpo estava lá. A carta foi colocada em seu peito, e o túmulo reenterrado e selado. Abade de Burton, o inglês Abade de Burton, conta a história de 2 camponeses em fuga, por volta de 1090, que morreram subitamente de causas desconhecidas e foram enterrados, mas, no mesmo dia em que foram enterrados, apareceram à tarde, enquanto o sol ainda estava de pé, carregando em seus ombros os caixões de madeira em que eles haviam sido enterrados. Toda a noite seguinte, eles vagavam pelos caminhos e campos da aldeia, agora em forma de homens, carregando caixões de madeira sobre os seus ombros, agora, à semelhança de ursos, ou cães ou outros animais. Eles falavam com os outros camponeses, batendo nas paredes de suas casas e gritando: movam-se rapidamente, movam. Vamos. Venham. Os moradores ficaram doentes e começaram a morrer, mas, eventualmente, os corpos dos retornados foram exumados, as suas cabeças foram cortadas e seus corações retirados, o que pôs fim à propagação da doença. Walter Map, o cronista Walter Map, um escritor galês do século XII, conta a história de um homem mau, em Hereford, que ressuscitou dos mortos e vagou pelas ruas de sua aldeia à noite, gritando os nomes de quem iria morrer da doença, dentro de 3 dias. A resposta do bispo Gilbert Folliot foi desenterrar o corpo e cortar a cabeça com uma pá, polvilhá-la com água benta e reenterrá-lo. Até poucas décadas atrás, ainda haviam casos em que retornados e fantasmas famintos perturbavam seus parentes. A solução encontrada por essas pessoas foi a exumação dos corpos. Com o advento da vida moderna, as pessoas abandonaram o hábito de resolver o problema dos retornados fazendo justiça com as próprias mãos. Mas isso não quer dizer que os retornados deixaram de existir.